Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense num mundo, não há tanto tempo assim, coberto por pegadas de diferentes tipos de humanidade. Um passado tão profundo que a nossa própria história era só um dos muitos caminhos possíveis. Pois é, essa é a pergunta que muda tudo. A gente tende a pensar que o Homo sapiens sempre esteve sozinho por aqui, né? Mas a verdade é que, por centenas de milhares de anos, a Terra foi um planeta com vários tipos de humanos. E nós éramos apenas mais um deles. Para a gente entender como isso é possível, a gente precisa olhar lá para trás, para o nosso passado distante. Olha só essa linha do tempo. Ela quebra totalmente aquela ideia de uma marcha progressiva, sabe? Aquela imagem clássica do macaco evoluindo em linha reta até o homem. A realidade é muito mais complexa. Há 300 mil anos, enquanto nossos ancestrais evoluíam, o Homo naledi ainda caminhava pela África. Há 100 mil anos, o planeta era compartilhado por pelo menos 3 espécies humanas ao mesmo tempo. E só nos últimos 25 mil anos, o que é um piscar de olhos em tempo evolutivo, a gente se tornou os únicos humanos na Terra. A gente passou de um mundo de diversidade humana para um mundo de singularidade. Mas como isso é possível? Bom, a chave é entender que a evolução não é uma linha reta. Pensa mais como uma grande árvore, cheia de galhos. Uma espécie ancestral pode dar origem a várias linhagens diferentes, e cada uma segue seu próprio caminho, de forma totalmente independente. Alguns galhos florescem, outros simplesmente secam e desaparecem. O Homo naledi é um exemplo perfeito disso. Ele tinha o cérebro pequeno, parecido com o de ancestrais de 2 milhões de anos atrás. Mas, e aqui vem o mais incrível, ele viveu até ontem, geologicamente falando, há apenas 300 mil anos. Isso prova que ele não era nosso ancestral direto, mas sim um galho bem diferente da nossa árvore familiar, uma linhagem que sobreviveu por muito tempo, seguindo um caminho evolutivo completamente distinto do nosso. Então, que tal a gente conhecer um pouco melhor alguns desses nossos parentes perdidos? Os outros protagonistas dessa incrível saga humana. 1 metro. Guarda esse número. Essa era a altura média de uma espécie humana que viveu na Ilha de Flores, lá na Indonésia, até cerca de 50 mil anos atrás. E aí que o quebra-cabeça fica interessante. Conhecidos como hobbits, o Homo floresiensis tinha um cérebro minúsculo, mas olha que impressionante. Ele fabricava ferramentas de pedra que eram super avançadas para a época. A pergunta que fica é: como uma espécie com um cérebro tão pequeno desenvolveu uma tecnologia tão complexa? É um mistério que bagunça todas as nossas suposições sobre a relação entre o tamanho do cérebro e a inteligência. E então, temos os nossos parentes mais famosos, os Neandertais. E pode esquecer aquela imagem de brutos das cavernas, tá? Longe disso. Eles eram uma espécie de extremo sucesso, super bem adaptada a um território enorme. E eles eram profundamente humanos. As evidências mostram uma vida social bem complexa. Eles cuidavam dos seus doentes e idosos, como prova um esqueleto de um indivíduo que sobreviveu por anos com ferimentos muito graves. E mais, eles enterravam seus mortos, às vezes com o objeto junto ao corpo, o que sugere um possível ritual, talvez uma crença, é um vislumbre de pensamento simbólico. Mas essas espécies não viveram só em paralelo, cada uma no seu canto. Os mundos deles se cruzaram, e esses encontros deixaram uma marca permanente em nós. A genética conta uma história fascinante. Quando os cientistas conseguiram sequenciar o genoma do Neandertal e comparar com o de humanos modernos, a descoberta foi surpreendente. Eles viram que os Neandertais são geneticamente mais parecidos com as populações humanas de hoje que vivem fora da África do que com as populações dentro da África. E a razão para isso muda tudo. A única explicação é que não houve uma simples substituição, mas sim um cruzamento. Nossos ancestrais Homo sapiens, ao saírem da África, encontraram e, sim, tiveram filhos com os Neandertais no Oriente Médio e com outra população misteriosa, os denisovanos, na Ásia. A gente carrega a história desses encontros no nosso DNA até hoje. E essa história de encontros e misturas não parou lá no passado distante, não. Ela continua. Um exemplo bem próximo da gente é o Brasil. Uma análise do DNA mitocondrial que traça a linhagem materna revela uma herança profunda de 3 continentes, com contribuições ameríndia, europeia e africana. Esse mosaico genético é a prova viva de que a história humana, tanto antiga quanto a recente, é fundamentalmente uma história de migração e miscigenação. Tudo isso nos leva à grande questão, né? Se éramos tão parecidos e até nos misturamos,
por que só o Homo sapiens sobreviveu? O que foi que nos deu a vantagem final? Fisicamente, as diferenças eram bem sutis. Os neandertais eram mais robustos, a gente um pouco mais grácil. Uma das poucas características que são exclusivas do Homo sapiens é o queixo protuberante. Mas a resposta não parece estar no corpo. A verdadeira diferença, ao que tudo indica, estava na mente e na cultura. Enquanto os neandertais usavam principalmente materiais locais, os sapiens criaram vastas redes de troca. E mais importante, a gente explodiu em criatividade. Arte, adornos, música. Foi uma revolução cognitiva, o nascimento da capacidade de criar e compartilhar símbolos, mitos e histórias. Essa foi a nossa verdadeira superpotência. E essa revolução não só garantiu a nossa sobrevivência, mas também nos colocou num caminho para dominar o planeta, com consequências que a gente sente até hoje. Essa revolução cognitiva foi o gatilho para uma série de outras que definiram nosso mundo. A revolução agrícola nos fixou na Terra e multiplicou nossa população. A revolução científica nos deu o poder de entender e manipular o mundo, ao admitir nossa própria ignorância. E a revolução industrial? Bom, essa substituiu nossa força pela das máquinas, ampliando nosso poder de uma forma que era inimaginável. Mas o nosso sucesso teve um preço. A chegada dos sapiens à Austrália e às Américas foi seguida por uma onda massiva de extinções. A megafauna desses continentes, que não coevoluiu com a gente, simplesmente desapareceu. Fomos desde o início uma força transformadora e muitas vezes destrutiva. O nosso impacto se tornou tão profundo, mas tão profundo, que cientistas propõem que a gente vive numa nova época geológica, o Antropoceno, a época dos humanos. Pela primeira vez na história da Terra, uma única espécie se tornou a principal força de mudança planetária. E esse domínio todo nos trouxe desafios monumentais. As mesmas revoluções que nos deram poder, agora geram superpopulação, crises de recursos, montanhas de lixo e um modelo de consumo que parece cada vez mais insustentável. E assim, a jornada que começou com um planeta de múltiplos humanos nos leva a este momento. Somos os únicos sobreviventes de uma rica e diversa árvore da vida humana. A pergunta final, que ecoa desde nosso passado mais profundo, é agora a mais urgente de todas. Agora que estamos sozinhos, será que vamos ser capazes de usar a mesma criatividade que nos deu o planeta para garantir que ele tenha um futuro?